16 de outubro. A promessa da sua presença. Você já teve aquela sensação de estar sozinho, mesmo rodeado de gente? Aquele sentimento de que o mundo continua girando, mas você parou? Que de repente, alguém que sempre esteve ao seu lado, simplesmente não está mais? Talvez um amigo que se afastou, um familiar que se foi, ou algo que te dava segurança e desapareceu. Pois é, foi mais ou menos assim que Josué se sentiu. Durante 40 anos, Josué caminhou com Moisés, aquele homem incrível, um líder de fé que falava com Deus face a face. Moisés era o guia, o exemplo, a voz firme no meio do caos. E de repente, ele não estava mais ali. Agora, era Josué quem tinha que guiar todo um povo. Era ele quem teria que dar ordens, tomar decisões, enfrentar guerras e liderar um grupo que muitas vezes era bem difícil de lidar. E tudo isso, sozinho. Mas foi nesse momento que Deus apareceu a Josué e disse algo que mudou tudo. Josué, assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso. Você consegue imaginar o peso e, ao mesmo tempo, o conforto dessas palavras? Josué estava diante de uma missão impossível. Conquistar cidades fortificadas, enfrentar exércitos treinados, liderar um povo que vinha de uma geração inteira de escravidão. Ele não tinha poder militar, nem tecnologia, nem experiência de guerra. Mas ele tinha algo muito maior que tudo isso, a presença de Deus. E foi aí que tudo mudou. Josué entendeu que a vitória não viria da força humana, mas da dependência total do Senhor. Ele percebeu que sem Deus, qualquer conquista seria impossível. Mas com Deus, até os muros de Jericó poderiam cair com o som de trombetas. Agora, pensa comigo. Quantas vezes nós também enfrentamos situações que parecem impossíveis? Um medo que paralisa, uma responsabilidade que assusta, uma mudança que te faz querer desistir antes mesmo de começar. Pode ser o primeiro dia numa nova escola, um desafio dentro da sua família, um problema emocional, ou até um chamado que Deus colocou no seu coração e você pensa, eu não sou capaz. Pois é. Josué também pensou isso. Mas Deus respondeu a ele o mesmo que diz para mim e para você hoje. Eu estarei com você por onde quer que você andar. Isso significa que você nunca enfrenta nada sozinho. Mesmo quando o mundo parece silencioso e as pessoas somem, Deus continua ali. Invisível, mas presente. Quieto, mas atento. Firme, mas sensível ao seu coração. Josué entendeu isso de verdade. E por isso, quando Deus mandou ele se preparar para atravessar o Rio Jordão e entrar na Terra Prometida, ele não hesitou. Ele confiou. Organizou o povo, enviou mensageiros e em poucos dias eles estavam marchando. A promessa estava se cumprindo e tudo começou com uma escolha: acreditar que Deus estava com ele. Mas a história não termina aí. A promessa que Deus fez a Josué ecoa milhares de anos depois, quando Jesus, prestes a subir ao céu, olhou nos olhos dos discípulos e disse: E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Percebe? A mesma presença que acompanhou Josué em cada batalha é a mesma que Jesus promete para nós hoje. É a certeza de que, independentemente de onde você esteja, na escola, em casa, no ônibus, nos momentos bons ou ruins, você nunca está só. Mas tem algo importante aqui. A presença de Deus não é um escudo automático. Ela é uma aliança viva. Ela caminha com quem confia, com quem busca, com quem obedece. Josué só pôde vencer porque ele acreditou, porque ele ouviu e obedeceu à voz de Deus. E é isso que faz toda a diferença. Talvez hoje Deus esteja te chamando para algo novo, para liderar, para mudar uma atitude, para perdoar alguém, para testemunhar dele de alguma forma. E sinceramente pode dar medo, mas lembra, Deus não escolhe os prontos. Ele prepara os escolhidos. Josué não era o mais forte nem o mais experiente. Ele era o mais fiel. E é a fidelidade que atrai a presença de Deus. Se você quer viver o extraordinário, precisa aprender a andar com Deus nos detalhes simples. Porque a presença dele não aparece só quando o milagre acontece. Ela está no processo, no preparo, nas orações, nas madrugadas em que você chora, nos dias em que você decide não desistir. E sabe o que é mais lindo? Quando Deus disse, não o deixarei nem o abandonarei, ele não estava prometendo uma vida fácil. Ele estava prometendo companhia constante. Isso significa que pode até chover, mas você não vai se afogar. Pode até escurecer, mas ele vai acender a luz. Pode até doer, mas ele vai te curar no tempo certo. Porque a promessa dele não é de ausência de lutas, é de presença nas lutas. Josué experimentou isso de forma literal. A cada batalha, a presença de Deus se manifestava.
nas estratégias, nas vitórias e até nos momentos de fraqueza. E foi essa presença que transformou um servo tímido em um grande líder. Agora eu quero que você pense um pouco. Quantas vezes você já sentiu a presença de Deus mesmo sem ver? Aquele dia em que você chorou e uma paz inexplicável te envolveu. Aquela situação que parecia impossível, mas deu certo de um jeito que você nem sabe explicar. Ou aquela voz suave no seu coração dizendo: calma, eu estou com você. Pois é, essa é a presença. E ela é real. Deus não te abandona quando o caminho aperta. Ele não se afasta quando você erra. Ele não te esquece quando você se sente pequeno. Na verdade, é justamente nesses momentos que Ele está mais perto. A presença de Deus é o que te sustenta quando o mundo cai. É o que te dá força para levantar de novo, fé para continuar acreditando e coragem para enfrentar o impossível. E sabe o que é incrível? A mesma presença que estava com Josué, que esteve com os discípulos, está com você agora mesmo, aqui, ouvindo essa mensagem. Então, se tem algo que Deus quer te lembrar hoje é: não importa o que você esteja enfrentando, Ele está com você. Quando o medo bater, lembra da promessa: eu não te deixarei. Quando o desânimo vier, repete para si mesmo: o Senhor está comigo. E quando parecer que tudo acabou, fecha os olhos e sinta: Ele nunca saiu do seu lado. A presença de Deus não é só uma ideia, é uma realidade viva, uma promessa eterna, uma força que sustenta o seu coração todos os dias. A lição final é esta: assim como Josué, você também tem uma missão. E talvez ela pareça grande demais, pesada demais ou distante demais. Mas o segredo não está no tamanho do desafio, está na presença de quem caminha com você. Com Deus ao seu lado, o impossível se torna possível. Então siga em frente. Acredite. Confie, porque Ele prometeu. E o nosso Deus não falha. Agora, se essa mensagem falou com você, se de alguma forma tocou o seu coração, deixe seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e a levar a palavra para mais pessoas. Se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ser lembrado de que Deus nunca o abandona. E se você sentiu a presença de Deus ouvindo isso, comente aqui embaixo. Amém.